Olá, boa noite. Cerrado e Pantanal têm maior número de focos de incêndio desde 1998. O governo do Mato Grosso do Sul decreta situação de emergência nas cidades atingidas pelo fogo. Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, faz reunião no Palácio do Planalto para definir estratégias de prevenção e enfrentamento das queimadas. E você vai ver também. Ação da Prefeitura de São Paulo, que colocou grades na Cracolândia para facilitar trânsito, divide opiniões. Defensoria apura violação de direitos humanos. As grades colocadas na Cracolândia, em São Paulo, para separar os dependentes químicos das equipes de assistência de saúde causam controvérsia. O repórter Giovanni César foi até a região e conversou com quem passa e vive por lá. Do alto é possível ver a concentração dos dependentes químicos na Rua dos Protestantes, na região central da capital paulista. A novidade agora são as grades de ferro que tentam isolá-los de um lado da rua. O Marcelo, que administra um comércio a poucos metros dali, fala da sensação de insegurança. Tudo bem? Ficou mais seguro com esse cercadinho aí? Pô, nada. Hein? Mesmo jeito, continua o mesmo jeito. Você acha que resolve esse negócio de cercadinho? Não resolve nada. Resolve não. Você é tranquilo entrar ali agora? Tranquilo. É, podemos ir lá? Pode. Olá, tudo bem, Kleber? Prazer. Pode sim. Vamos Só lá, não então. pode demorar muito, daqui a pouco eu começo a fazer a operação, mas por enquanto pode ir. Enquanto não tiver operação, Tranquilo. a circulação aqui está mais tranquila agora? Tá sim. Obrigado, hein? A gente se aproxima do local. Uma equipe da saúde que trabalha todos os dias aqui nos passa outra impressão. Boa tarde, tudo bem, gente? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. É tranquilo circular aqui agora nesse horário? Não, moço, dá mais de câmera aí, viu? É? É. É perigoso, é? É. Ainda mais com a câmera, viu? Tá bom. Nossa presença incomodou. Recebemos ameaças e fomos obrigados a nos retirar. Salve? É o que ele? É o cara que eles respeitam, vamos assim dizer. Ah, é. A gente foi ameaçado ali pelo Salveira, que é uma pessoa respeitada aí dentro. É uma espécie de líder, né, Tiago? É, uma liderança dele. Uma liderança. As grades foram colocadas na semana passada. Os dependentes podem ocupar 1/3 da via. Os outros 2/3 servem para o trânsito de agentes e veículos de segurança e saúde. A ação é chamada de Corredor da Saúde e definida como remanejamento espacial pelo vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. A grade se soma a uma série de outras ações para que a gente possa dar uma assistência e um atendimento à saúde de melhor qualidade para aqueles usuários da cena aberta de uso. Essa medida, além de nos lembrar os campos de concentração, ela fere diretamente o direito à cidade, que é o direito da gente usufruir e se deslocar livremente pela cidade, buscando saciar nossas necessidades de alimentação, de trabalho. É exatamente o oposto do que a gente deveria estar fazendo com esses sujeitos e com essas pessoas. A gente deveria estar fortalecendo o direito delas e não violando. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que criou o Espaço da Saúde para dar melhores condições de atendimento, sobretudo às pessoas mais vulneráveis dentro do fluxo. Disse ainda que a instalação serve para avançar cada vez mais no trabalho de sensibilização dos usuários de álcool e outras drogas para o tratamento e aceitação das ofertas de acolhimento. A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito contra o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, do União Brasil, para investigar eventual abuso de autoridade. O parlamentar tentou abrir 2 CPIs na Câmara para investigar supostos atos de corrupção e abuso sexual cometidos por ONGs que atuavam na Cracolândia. O objetivo da comissão seria investigar o padre Júlio Lancelotti. A acusação é que Rubinho teria acionado uma função fiscalizadora sem provas para ganhar capital político. A defesa do vereador Rubinho Nunes não respondeu aos nossos contatos. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou os senadores a visitarem o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Ele está preso desde agosto no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, por suposta interferência nas eleições de 2022. O ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal realizou fiscalizações nas estradas e é suspeito de impedir o trânsito de eleitores no Nordeste no dia do segundo turno.
Na decisão, Moraes atendeu ao pedido de 17 senadores, mas limitou a visita a 3 parlamentares por vez e proibiu o uso de celular durante o encontro. O governo do Ceará anunciou reforços na segurança pública, depois que 14 pessoas morreram numa série de ataques no estado. Foram 4 ataques a tiros com mortos e feridos no estado. No último domingo, 2 homens morreram e 1 ficou ferido depois de um tiroteio na cidade de Morrinhos, no interior do Ceará. Na sexta-feira, 2 pessoas morreram e 8 crianças e adolescentes foram baleados enquanto assistiam a um jogo de futebol no bairro Barroso, na periferia de Fortaleza. Em outro bairro, um cliente e um entregador foram assassinados a tiros em uma pizzaria. Na quinta-feira, uma chacina na cidade de Viçosa, do Ceará, deixou 8 pessoas mortas em uma praça pública. Segundo o Atlas da Violência 2024, o Ceará é o 2º estado do Nordeste em número de homicídios, com uma taxa de 39 assassinatos por 100 mil habitantes. Além disso, 4 cidades do estado estão entre as 50 mais violentas do Brasil: a capital Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Sobral. Para combater a onda de violência, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, anunciou uma série de reforços na segurança, como a aquisição de mais viaturas e uma convocação de quase 3 mil policiais e peritos aprovados em concurso público. Nós estamos praticamente chamando quase 2.700 profissionais para fortalecer as forças de segurança no estado do Ceará. Por isso, eu quero dizer claramente, nós iremos até o fim no enfrentamento aos grupos criminosos no estado do Ceará e fortalecendo cada vez mais a nossa força de segurança. A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar se aquele motorista do Porsche que matou um homem, um motorista de aplicativo, num acidente de trânsito em março, teria também agredido a ex-madrasta em 2018. A repórter Stella Freitas acompanha o caso, tem mais informações ao vivo. Boa noite, Stella. Como surgiu essa nova história sinistra? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, o empresário Fernando Sastre de Andrade Filho agora é investigado por suspeita de lesão corporal contra a ex-madrasta Elisiane Silva, que registrou queixa no mês passado. Ela disse que o crime foi em janeiro de 2018, quando o Fernando tinha 18 anos. Disse que o empresário a agrediu no rosto com um celular e chutou o joelho dela, deixando hematoma. E disse ainda que o pai dele, com quem ela teve relacionamento até 2019, também a agrediu durante uma discussão. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que o caso é investigado pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher e que as equipes da unidade vão colher o depoimento de Fernando por meio de carta precatória, já que ele segue preso em Tremembé. A defesa dele disse que não tem conhecimento sobre esses fatos. Só para a gente relembrar aqui, então, Fernando Sastre, ele provocou um acidente no dia 31 de março desse ano, um acidente de carro. Ele estava em alta velocidade dirigindo um Porsche quando atingiu o veículo onde estava o motorista por aplicativo Ornaldo Viana, causando a morte dele. Lembrando que Fernando tinha ingerido bebida alcoólica. Amanda, Augusto. Obrigado, Stella. Aconteceu nesse fim de semana no shopping Aricanduva, zona leste de São Paulo, o mutirão da catarata. A ação visa alertar sobre a doença, que é a principal causa de cegueira reversível do mundo e atinge principalmente os idosos. Apesar disso, o tratamento é bem simples. A cirurgia de catarata é considerada de baixo risco, rápida e indolor. O Mário tem 69 anos e há mais de 5 começou a sentir desconforto na visão. Neste domingo, ele aproveitou o mutirão da catarata para resolver esse problema. E é realmente desconfortável. Dá até nervoso, inclusive, né? E ficar com esse embaçamento na vista. A tua vida particular acaba sendo afetada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas tiveram deficiência visual ou cegueira em todo o mundo. Quase metade dos casos poderia ter sido evitado ou tratado. A catarata é um desses casos, atingindo mais de 65 milhões de pessoas. O cristalino é a lente natural do olho, a lente que fica dentro do olho, tá? E ela que é responsável, é uma das responsáveis pela nossa visão.
Então, com o envelhecimento natural, ela vai opacificando lentamente, como a gente observa aqui no nosso esqueminha, até o momento que ela fica tão opaca que não permite mais que o paciente tenha uma boa visão. Os idosos são os mais atingidos. De acordo com a última pesquisa nacional de saúde, quase 12 milhões de pessoas com mais de 60 anos foram diagnosticadas com catarata em ao menos um dos olhos. Segundo dados do Ministério da Saúde, o SUS realizou mais de 68 mil atendimentos relacionados à catarata no ano passado em todo o Brasil, 9,1% a mais que em 2022. O número de cirurgias de catarata também aumentou. Foram quase 920 mil realizadas pelo SUS no ano passado, cerca de 16% a mais que em 2022. O diagnóstico da catarata, ele é clínico, realizado através da avaliação com o oftalmologista. E o tratamento ele é cirúrgico. Não existe outra forma de tratamento para catarata. É cirúrgico, onde o cristalino do paciente que já opacificou a ponto de não permitir mais uma boa visão, ser substituído por um cristalino artificial transparente e o paciente ter a sua visão retomada. Neide foi uma das pessoas que realizaram a cirurgia da catarata. Ela operou o olho esquerdo no ano passado pelo SUS e neste ano operará o direito. Mas a vista, nossa, é tudo, sabe? Com ela que você vê tudo que é de bom, tudo que é de bonito. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou um estudo sobre as habilidades digitais dos brasileiros. E só 30% da população possui conhecimentos básicos. Neuza tem 65 anos e usa bastante o celular, seja para falar com amigos, navegar pelas redes sociais. Mas tem algumas questões que ainda são difíceis para ela. Olha, eu trabalho muito com isso aqui, mas tem muitas coisas que eu não sei ainda mexer. Como pagar uma conta de luz ainda, eu tenho a minha vizinha aqui, a Tati, que me ajuda, né? Pagar. Tiver que fazer alguma consulta, marcar alguma consulta, eu também não consigo ainda. Ela faz parte dos 30% de brasileiros com habilidades digitais básicas, que sabem copiar ou mover um arquivo, enviar e-mail com arquivos anexos ou transferir arquivos entre dispositivos diferentes. Os dados são de um estudo que faz parte de um projeto de alfabetização digital. O objetivo é fazer com que ao menos 30% de brasileiros tenham habilidades digitais intermediárias. Hoje, só 17% dos brasileiros têm esse domínio. A gente quer gerar conhecimento tanto para a gente poder trabalhar melhor, implementar iniciativas mais bem focadas, quanto também para subsidiar, para ajudar outros órgãos do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios a implantarem estratégias que contribuam para melhorar as habilidades digitais da população. A pesquisa também avaliou as habilidades digitais avançadas. Apenas 4% dos brasileiros conseguem, por exemplo, criar programas de computador ou aplicativos de celular usando linguagem de programação. O plano de alfabetização digital leva em consideração características da população brasileira, como gênero, localidade, renda e faixa etária. E cada uma delas tem suas peculiaridades. Os idosos, por exemplo, ainda resistem a fazer transações bancárias online. Eles preferem vir até as agências bancárias por medo de caírem em golpes. Quando chega as contas mesmo, que eu corro atrás dos vizinhos. E graças a Deus eu tenho uns vizinhos muito bons que me ajudam muito. Em uma análise da alfabetização digital feita com 14 países que fazem parte do G20, as 20 maiores economias do mundo, o Brasil aparece na 12ª posição, à frente apenas de Turquia, Rússia e África do Sul. O Brasil ele realmente precisa melhorar muito para chegar no nível que possa ser considerado bom. A gente está mais ou menos na média dos países hoje. É importante que as pessoas tenham habilidades para lidar com o mundo digital, porque cada vez mais a cidadania vai ser exercida online. A quadrilha junina foi reconhecida agora como manifestação da cultura nacional. O presidente Lula sancionou a lei que oficializa o título. O texto havia sido aprovado pelo Senado em maio do ano passado. Dança típica das festas juninas ganhou o mesmo reconhecimento que já foi dado ao forró e às escolas de samba. Segundo o Ministério do Turismo, o movimento das festas juninas nessa época do ano já se equipara ao do Carnaval e deve atrair 21.600.000 pessoas em todo o Brasil.
Os professores de universidades e institutos federais de educação decidiram encerrar a greve da categoria depois de 2 meses. Segundo o Comando Nacional do Movimento, os grevistas devem retornar ao trabalho após a assinatura do acordo de reajuste salarial com o governo. A previsão é que isso aconteça na quarta-feira. Os servidores aceitaram a proposta de reajuste salarial linear de 9% em 2025, ficaram sem nada esse ano, e 3,5% em 2026. O acordo inclui ainda a suspensão de recursos judiciais contra a categoria e a padronização de regras para progressão e promoção na carreira. O governo federal anunciou que fazendeiros que colocarem fogo para manejo em pastos no Pantanal vão cometer crime ambiental. A decisão foi tomada após o bioma registrar recorde de queimadas. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e traz para a gente todas as informações, Igor? Situação muito grave lá no Pantanal, principalmente, Boa noite para você. Oi, Augusto. Boa noite a você, também a Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a decisão do governo federal foi anunciada após a segunda reunião da sala de situação, montada especialmente para acompanhar o período de estiagem na região amazônica e também as queimadas no Pantanal. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a maior incidência de incêndios florestais acontece em locais onde há muito crime ambiental, muitos registros, como é o caso, por exemplo, de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Marina Silva afirmou ainda que, além dos crimes ambientais, as mudanças climáticas são responsáveis por toda essa situação, por todo esse incêndio florestal, além, é claro, consequentemente, da crise hídrica. A ministra anunciou reforços com envio de equipamentos e também de profissionais para controlar o fogo e negou que o governo federal teve falta de planejamento para lidar com essa situação. Vamos ouvir a ministra. Já sabíamos que esse ano seria severo. Portanto, já em abril, o Ministério do Meio Ambiente decretou situação de emergência em relação ao fogo e começamos a atuar na contratação de brigadistas. Nesse momento, nós temos, de parte do IBAMA, em atuação, 175 brigadistas, temos 40 do ICMBio, 53 da Marinha, que são os combatentes, 250 pessoas operando no território, sem falar daqueles que são dos estados, que também estão atuando. Bom, enquanto isso, mais de 600 mil hectares de mata já foram totalmente devastados pelo fogo. Veja os detalhes na reportagem. Há 74 dias não chove no Pantanal e a estiagem ajuda o fogo a se espalhar. De acordo com o levantamento da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, 627 mil hectares já foram devastados pelo fogo só neste ano. Um recorde. O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência nas cidades atingidas. A medida vale por 180 dias e permite a mobilização de todos os órgãos públicos no combate às chamas. Também autoriza a entrada de agentes em imóveis particulares para prestar socorro e determinar a saída imediata dos moradores. Para controlar o fogo, órgãos federais também enviaram equipes ao Pantanal. 2 aeronaves do ICMBio e outras 6 do Exército, todas de grande porte, já estão na região. As ações são coordenadas pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Em solo, os militares apagam os focos de incêndio com abafadores. E pelo ar, aeronaves despejam 34 mil litros de água por voo. O combate noturno ele é praticamente 100% eficaz, porque o calor e a intensidade da chama ele acaba diminuindo por causa da umidade relativa do ar, o sereno, o orvalho noturno.
E sem contar que o desgaste humano é um pouco menor, né? No fim de semana, essa imagem viralizou nas redes sociais. Em Corumbá, uma verdadeira muralha de fogo foi registrada próximo às festividades do Arraial do Banho de São João, que está entre as maiores festividades juninas do país. Além dos danos ao meio ambiente, os incêndios também causam prejuízos financeiros a produtores rurais. Mais de 17 milhões de reais já foram perdidos, segundo a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje nós aqui nessa luta contra o fogo sem os bombeiros seria derrota na certa. E o estado de São Paulo registrou uma média de 69 incêndios em vegetação por dia nos 4 primeiros meses do ano. Foram 8.369 casos registrados. O índice é o maior nos últimos 8 anos. Em comparação com o início do ano passado, quando foram 2.438 focos registrados, os números triplicaram. Segundo a Defesa Civil, mais de 90% dos incêndios florestais em áreas protegidas no ano passado tiveram relação direta com a atividade humana. E agora vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã em todo o país com o Igor Silveira. Oi, Igor, boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã tem previsão de chuva no Paraná, principalmente em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, mas o destaque é a frente fria nessas regiões. Em Porto Alegre, por exemplo, a temperatura amanhã começa, olha só, na casa dos 11 graus e a máxima não passa dos 17. Essa frente fria avança para São Paulo já a partir de hoje e, olha, separa o casaco porque vai precisar. A máxima não passa dos 18 graus. Tem previsão de chuva no litoral. 22 graus na quarta-feira e 24 graus na quinta-feira. No Rio de Janeiro também tempo encoberto, com previsão de chuva no litoral, mas os termômetros podem chegar na casa dos 28 graus. Belo Horizonte com a mesma temperatura, só que sem previsão de chuva, e Vitória, no Espírito Santo, 31 graus. No litoral nordestino, a chuva continua por causa de uma brisa marítima. Por isso, o tempo fica instável entre o Rio Grande do Norte e também a Bahia. Na região norte, por causa da zona de convergência intertropical, o tempo fica instável e chuvoso em toda essa área mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, máximas chegando na casa dos 33 graus em Manaus e 36 graus em Cuiabá amanhã. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Até amanhã, Igor. Obrigado. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, recebeu hoje no apartamento dele em São Paulo os economistas que participaram da elaboração do Plano Real. A moeda vai completar 30 anos na semana que vem. A visita contou com a participação de Pércio Arida, Pedro Malan e Gustavo Franco. O Plano Real contribuiu para a estabilização da moeda na época em que a inflação ultrapassava os 40% ao mês. A gente nem se lembra disso, né? Mas está aí o quarteto do Plano Real. E depois do encontro com os economistas, o presidente Lula também visitou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, completou 93 anos na semana passada. O último encontro entre Lula e FHC aconteceu em 2022, durante o segundo turno da campanha eleitoral, quando Fernando Henrique declarou apoio ao petista. O tradicional adversário de Lula disse na época que a decisão era em razão de uma história de luta pela democracia e inclusão social. Lula também se encontrou com outras personalidades, como o escritor Raduan Nassar. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização sobre a fissura lábio-palatina, uma má formação na face que atinge cerca de 5 mil recém-nascidos por ano no Brasil. Crianças e adolescentes em tratamento participaram de uma atividade lúdica no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. A unidade disponibiliza atendimento pelo SUS para quase 7 mil pacientes com diagnóstico de fissura lábio-palatina. Larissa ficou preocupada quando o Benício nasceu. Foi um medo gigante, o preconceito das pessoas, isso que veio no meu coração naquele momento. A fissura lábio-palatina está relacionada a fatores genéticos ou ambientais e afeta uma criança a cada 650 nascimentos. O lábio e o céu da boca se desenvolvem separadamente nos primeiros meses de gestação. O nariz e a gengiva também podem ser afetados. Essa criança, se não reabilitada, com uma fissura no palato, ela vai ter dificuldade para ter a sua fala inteligível. A tendência é do ar sair pelo nariz.
e a pessoa ter uma voz fanhosa. O Centro de Tratamento e Reabilitação do hospital oferece cirurgias plásticas e acompanhamento com diversos especialistas, entre eles pediatras, fonoaudiólogos, otorrinos, dentistas e psicólogos. Toda semana, 8 novos pacientes são encaminhados para a equipe. Existe o preconceito, mas a gente consegue quebrar com os atendimentos da fonoaudiologia, com os atendimentos da psicologia, então é um passo a passo. A Alice, de 1 ano, começou o tratamento logo nos primeiros meses de vida. 50% das crianças precisam e outros 50% não precisam de fazer a cirurgia. Nessa hora a mãe está aí dentro dos 50% que não vai precisar. Nos casos mais graves, as crianças passam por até 5 cirurgias de correção. Essas fotos mostram o antes e depois. O tratamento pode se estender até os 18 anos. Nessa idade, a gente espera que a pessoa esteja com a forma normal, que esteja falando adequadamente, tenha as suas funções das estruturas que são comprometidas pela fissura completamente adequadas a uma realidade de uma vida normal. A primeira cirurgia do Benício foi feita quando ele tinha 6 meses. É tranquilo, a gente consegue, a gente é forte para isso. 5 hospitais de São Paulo não responderam ao pedido do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a comprovação da realização de abortos legais. Em maio, o ministro atendeu uma ação do PSOL e suspendeu a norma contrária do Conselho Federal de Medicina para a sistolia fetal, que é um procedimento recomendado pela Organização Mundial da Saúde para interromper gestações mais avançadas, acima de 22 semanas. Ele também impediu a punição de médicos que realizassem aborto em mulheres vítimas de estupro com risco de morte ou fetos anencéfalos, que são todos os casos previstos na legislação brasileira. A posição de Moraes motivou a criação do PL anti-aborto por estupro. As unidades têm até amanhã para atender a solicitação de Moraes. E hoje, 24 de junho, é o dia de São João, considerado pelos cristãos o santo mais próximo de Jesus. São João Batista atrai milhares de devotos em diversas cidades do país. Em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o dia foi de festa ao padroeiro da cidade, também conhecido por realizar batismos. As celebrações aconteceram durante todo o dia na Catedral Metropolitana de Niterói, que leva o nome de São João Batista. Mais de 10 mil fiéis acompanharam as festividades. São João Batista, precursor de Jesus Cristo, maravilhoso, e para nós católicos é o máximo estar aqui na Catedral, né? Minha família é muito católica, minha mãe foi quem evangelizou todos nós, meu pai também. Então é um orgulho realmente estar aqui. Todos os anos eu venho participar dos festejos do São João Batista. Para Regina, o aniversário do santo é sempre especial. Nascida, criada, batizada, primeira comunhão, crisma, todos os meus sacramentos foram aqui na Igreja São João Batista, então não abro mão, mesmo morando agora em São Gonçalo, de estar presente no dia do padroeiro. De acordo com o Evangelho cristão, João Batista era primo de Jesus. Ele ficou conhecido por realizar batismos e foi o profeta que anunciou Jesus como o Messias que estava por vir. Celebrar São João Batista é celebrar um santo que preparou os caminhos do Senhor, um homem cheio de fé, determinação, coragem, que anunciava a boa nova de Jesus e apontou o próprio Jesus para todas as pessoas. Sônia é devota de São João, uma fé que foi herdada da mãe dela. Sempre que precisa de uma ajudinha lá do alto, conta com o santo e nunca esquece de agradecer. Todos os pedidos que eu venho, que faço, de saúde, de paz, e ele está sempre intercedendo e está sempre abençoando. Então a gente só tem que agradecer, que como a gente vem e faz os pedidos, a gente tem que vir e agradecer os milagres alcançados na nossa vida. E olha, novos temporais atingiram Rio Grande do Sul nesse final de semana. Ventos fortes e queda de granizo foram registrados em mais de 20 cidades em diversas regiões do estado. E o governo federal apresentou hoje, na capital gaúcha, Porto Alegre, um sistema que mostra para a população os recursos que são destinados ao estado. Cerca de 90% do município de Arroio do Tigre, na região central, foi atingido pela chuva forte.
A tempestade causou prejuízos a 250 residências e lonas foram distribuídas pela prefeitura. Moradores de cidades como Pinhal Grande e Segredo registraram pedras de granizo do tamanho de um ovo de galinha. Já em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, o temporal alagou o centro da cidade e destelhou ao menos 50 casas, mas sem ocorrência de desabrigados ou feridos. E a previsão é que o evento possa se repetir a partir desta quarta-feira. A preocupação nossa é a volta do granizo, né, em virtude que o frio também está chegando, né, a gente já tem essa informação. E vai baixar bastante essa temperatura e, como tem chuva, a gente tem preocupação também com o granizo. Com o retorno das chuvas, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, volta a preocupar. Às 5 horas da tarde, a medição apontava 3 metros e 31 centímetros, acima do patamar de alerta e próximo à cota de inundação de 3 metros e 60. Nesta segunda-feira, a Prefeitura da capital fechou 3 comportas do sistema de proteção contra cheias. A medida foi tomada de forma preventiva em razão da elevação do nível dos afluentes do Guaíba e da ação do vento sul, que contribui para que as águas fiquem represadas. Nós queremos primar pela mais absoluta transparência de todas as informações sobre os recursos, mas nós decidimos já colocar ele no ar a partir de hoje, para que vocês possam acompanhá-lo e também ir acompanhando junto conosco a evolução desse sistema. Uma advogada foi presa no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte por injúria racial e agressão contra um funcionário de uma companhia aérea. Imagens das câmeras do terminal flagraram o momento das agressões. A advogada Luana Ottoni de Paula, de 39 anos, estava no saguão do aeroporto após ser retirada de um avião com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. As imagens gravadas pelo circuito interno do aeroporto flagraram a agressão. Ela bate, dá tapas no rosto e pontapés no funcionário da companhia aérea. Alterada, ela saiu caminhando e pegou as malas. Logo depois, ela foi presa em flagrante por injúria racial e lesão corporal. De acordo com o boletim de ocorrência, Luana de Paula apresentava sinais de embriaguez. A passageira chegou a cair quando entrava na aeronave. Diante da situação, a tripulação pediu para que ela fosse medicada e colocada em outro voo. Testemunhas confirmaram que, além das agressões físicas, a mulher proferiu ofensas racistas contra o gerente operacional da empresa Azul. No depoimento, Luana contou que tudo não passou de um mal-entendido e que apenas obedeceu ao funcionário da empresa. Ela ainda alegou que se exaltou porque não poderia perder o voo por motivos profissionais. A Polícia Civil segue investigando o caso. E a Agência Nacional de Aviação Civil finalizou uma proposta para endurecer o tratamento com passageiros que gerarem confusões em aviões e aeroportos. Agora, quem colocar em risco a segurança de um voo poderá ter o direito de voar suspenso por até 1 ano. A abertura de proposta deve ser aprovada amanhã. Ainda não há previsão de quando a medida será colocada em prática. Tensão durante um assalto na zona leste da capital paulista. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos. 3 homens negociavam a compra de um veículo em frente a um condomínio de luxo no Jardim Anália Franco, zona leste da capital paulista, quando foram abordados por volta das 10 horas da manhã. O criminoso estava armado e usava capacete. Um comparsa também armado aparece de moto. Um dos bandidos pede o celular das vítimas. O outro estaciona a moto e volta à cena do crime. Ele toma a frente do assalto, pede o relógio e alianças das outras vítimas. A tensão cresce. Um dos homens não consegue tirar o anel do dedo e é ameaçado pelo criminoso. O bandido engatilha a arma e aponta para a vítima, que mostra a mão ao suspeito para provar que a aliança está presa. Por fim, os bandidos conseguem roubar a aliança e fogem. A ação durou cerca de 2 minutos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, transações bancárias indevidas foram registradas na conta de uma das vítimas dias depois do roubo. O caso ainda é investigado.
O Ministério da Saúde autorizou a ampliação da faixa etária que pode receber os imunizantes contra a dengue com doses da vacina prestes a vencer. A orientação foi feita pelo Ministério da Saúde aos estados onde os municípios já receberam doses da vacina contra a dengue. Para cidades que ainda não receberam o imunizante, a recomendação é que seja feito o remanejamento das doses para essas localidades. A estratégia é temporária e excepcional e será aplicada apenas para as vacinas que possuem prazo de validade até 30 de junho e 31 de julho de 2024. A partir de agora, crianças e adolescentes de 6 a 16 anos poderão ser vacinados contra a dengue em todo o país. Essa já é a segunda vez que o Ministério da Saúde amplia a faixa etária do público-alvo da vacinação para evitar a perda de doses em estoque que estão próximas da data do vencimento. Ter a vacina significa poder se proteger contra esses casos de dengue. É uma medida essencial e totalmente inovadora que foi incorporada esse ano pelo Ministério da Saúde e a gente espera que haja uma grande parcela da população vacinada para evitar uma doença potencialmente grave que é a dengue. O Ministério da Saúde não informou quantas doses com vencimento em junho e julho estão disponíveis, nem quais são os estados e municípios com lotes da vacina prestes a vencer, mas afirmou que, caso seja necessário, a estratégia de distribuir as doses poderá ser ampliada até o limite etário especificado na bula da vacina, que abrange pessoas com idades entre 4 e 59 anos. O esquema vacinal contra a dengue prevê 2 doses do imunizante com intervalo de 90 dias. Os especialistas reforçam a importância da vacinação porque o Brasil tem mais de 6 milhões de casos e cerca de 4 mil mortes registradas no país este ano. A gente não deve esperar a epidemia voltar, agora que a gente tem uma redução do número de casos, para se vacinar. Muito pelo contrário, a gente deve se prevenir antes do próximo surto, da próxima epidemia de dengue, que obviamente a gente deve observar um novo aumento de casos no final do ano, quando a temperatura aumenta e também a umidade no país inteiro. E o número de doses aplicadas no Brasil contra a gripe ainda é baixo. A taxa de vacinação entre o grupo de risco, formado por gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas, está em 42,43%. O país tem quase 76 milhões de pessoas no grupo-alvo de imunização, mas apenas pouco mais de 36 milhões de doses foram aplicadas. E com isso, a gente se despede. Amanhã tem mais a partir das 7h15. Obrigada pela companhia. Boa noite. Boa noite para você. Até amanhã.